Olá pessoal, olá meus alunos do primeiro ano do ensino médio da escola Adrião do Vale Nuvens. Hoje eu trago para vocês uma aula fazendo uma revisão de citologia. Já fiz a introdução desse assunto várias vezes, coloquei vídeo de outros professores e hoje eu vou fazer uma revisão rápida para que vocês não percam, aí o fio da meada. Fazer uma revisão começando pelo histórico da citologia. Então, primeiramente, é importante ressaltar que a citologia é a área da biologia que estuda as células e sua constituição, onde citos vai significar célula e logos estudo. O histórico da citologia começou por Hans e Zacharias Hansen, no ano de 1590, que inventaram um pequeno aparelho de duas lentes. Eles chamaram esse aparelho de microscópio, micro, pequeno, escópio, visão. Então, algo que enxerga algo muito pequeno. Em 1665, um cara chamado Robert Hooke observou os espaços vazios no interior de uma rolha, de uma cortiça, os quais ele chamou de célula, pequena cela em latim, ou seja, cavidade. Então, essa é a imagem do primeiro microscópio, um dos primeiros microscópicos que Robert Hooke utilizou para observar um corte finíssimo de cortiça, e ele observou nessa ampliação da imagem pequenos espaços, o qual ele chamou essas cavidades de cela ou célula. Essas cavidades foram, daí surgiu o termo célula. Essa é a imagem desse microscópio, muito rudimentar, um dos primeiros. A imagem ampliada que ele viu, conseguiu visualizar. Novamente, em mais detalhes. Aqui são células vegetais, ou seja, o citoesqueleto dessas células vegetais, porque já estavam desidratadas. A cortiça já era um tecido morto, mas tinha ali mais ou menos a lembrança dessas cavidades, dessas células, do tecido celular. Essas partes que eu estou percorrendo com a seta é a parede celular dessas células vegetais. Em 1839, um cara chamado Theodor Schwann observa a existência de células nos animais e também nos vegetais, porque a partir de Robert Hooke abriram um leque de espaços para que outros começassem a penetrar nesse caminho, nesse campo da ciência. Houve a criação do microscópio óptico, que aumenta em até 2000 vezes. Mais recentemente nós temos o microscópio eletrônico, que dá um aumento de 100 milhões de vezes. Esse aqui, à direita do seu visor, do seu celular, é o microscópio óptico, o mais simples, o que a gente tem aqui na Escola Adrião do Vale Nuvens, muito barato, aliás, um pouco mais barato do que o eletrônico. Esse microscópio eletrônico ele é mais raro, mas também muito caro, porém dá um aumento de até 100 milhões de vezes. É para observar cortes histológicos finíssimos, como membrana celular, átomos, com a visão em 3D. Mais uma vez a imagem do microscópio eletrônico. Tem um microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de transmissão. Eu vou apresentar para vocês as partes do microscópio óptico, que é interessante conhecer, certo? Então, esse número 1 aqui são as lentes oculares, onde encostamos o olho para enxergar o material que está sendo observado. No número 2 são as lentes objetivas. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4 lentes objetivas, e o conjunto das lentes objetivas é chamado de revólver. O número 3 é a platina, é o local onde se coloca o material biológico para ser observado. O número 4 é um botão chamado chariot, para controlar o material biológico, para movimentar esse botão, esse material na platina. O número 5 chama-se botão macrométrico, porque vai ajustar o foco levando a platina para cima e para baixo.
O número 6 chama-se botão micrométrico, também dá mais nitidez no ajuste do foco da imagem aqui levando nas lentes oculares. O número 7 é chamado, esse aqui, ó, de diafragma ou condensador, que vai condensar o feixe de luz que é transmitido pelas lentes. O número 8 também é um condensador, são lentes que condensam a luz. O 9 é o botão do condensador. O número 10, cadê o número 10? São os dois parafusos que vão centralizar o condensador. O número 11 é a fonte de luz, porque é um microscópio ligado aí à rede elétrica para ter essa lâmpada para emitir a luz que vai atravessar o material biológico e fornecer a imagem. O número 12 é o controle de iluminação, você aumenta a intensidade, diminui a intensidade. O 13 é o diafragma de campo, esse aqui. O número 14 são os dois parafusos de ajuste da lâmpada, número 14. E o número 15 é a focalizadora da lâmpada. Então essas são as partes principais de um microscópio. Os principais são as lentes ocular, objetivos, platina, Charriot, macrométrico, micrométrico, diafragma, fonte de luz. Então lembrem desses nomes. Então, a citologia é a área da biologia que vai estudar as células. Os seres vivos formados por células podem ser divididos em unicelulares, que são seres vivos formados por uma única célula, exemplo, bactérias, algas, protozoários. E eles também podem ser pluricelulares, que são os organismos formados por várias células. Os animais e vegetais, por exemplo. Nós, por exemplo, temos trilhões de células. As células podem ser categorizadas por tamanho, como microscópica, que sejam menores que 1 milímetro, 0,1 milímetro, e macroscópicas maiores que 0,1 milímetro. Essas macroscópicas podem ser vistas a olho nu. As formas das células, elas assumem diversos formatos, de acordo com o órgão, de acordo com a função que ela desempenha. Por exemplo, discoide, como as células sanguíneas, as hemácias, esféricas, ou estreladas, como é o caso de um neurônio, que são as células nervosas, ou fusiformes, alongadas, como as células musculares. As células podem ser procariótica e eucariótica. Uma célula procariótica, como é o caso de uma célula de uma bactéria, ela não vai ter uma membrana que vai delimitar o núcleo, ela não tem carioteca. Já uma célula eucariótica, como as células animais, vegetais, elas têm um núcleo individualizado. Uma célula eucariótica, ela vai ter um núcleo centralizado, certo? Em alguma região da célula. E esse núcleo vai concentrar as informações genéticas da célula, como, por exemplo, o DNA, os cromossomos. Existem células que são chamadas de indiferenciadas porque são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer uma outra. São células totipotentes, né? São as células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outra. Exemplo, a célula ovo, aquela primeira célula da fecundação, e as células embrionárias também. E existem as células diferenciadas, que são aqueles tipos celulares que já passaram por um processo de especialização e estão aptas para desempenhar a sua função específica, como as células do fígado, as células musculares, as células que já estão diferenciadas lá nos órgãos. E as células desdiferenciadas são células que por algum motivo perderam a sua especialização, reassumem o padrão da célula indiferenciada e passam a multiplicar de forma descontrolada, gerando tumores, como por exemplo as células cancerosas e as células embrionárias vegetais. O processo de diferenciação celular consiste na adaptação estrutural e funcional das células totipotentes, que a partir do mesmo material genético se capacitam a desempenhar uma determinada função. Essa adaptação se deve à expressão diferencial do genoma celular. Apresentando aqui as estruturas básicas de uma célula. Basicamente, uma célula é formada por três partes básicas, né? A membrana, que é a capa que envolve a célula, o citoplasma, que é a região que fica no meio da célula, mais ou menos, entre o núcleo e a membrana, e o núcleo, que é uma estrutura que controla todas as atividades celulares. Por essa imagem aqui nós temos a visão externa, a membrana. Intermediariamente aqui nós temos o citoplasma, onde vão estar as organelas celulares,
E aqui protegido por uma membrana chamada de carioteca, nós temos o núcleo, essa cor lilás aqui. A membrana plasmática, ela é a parte externa que envolve a célula eucariótica, certo? E procariótica também. São flexíveis, são muito fluídas, permitem a passagem de algumas substâncias e não permitem a passagem de outras. Controlam a entrada e a saída das substâncias. É formada por lipídios, ou seja, gorduras, glicídios, que são açúcares, e protídeos, né, que podem ser proteínas, que podem ser esféricos ou integrais. Então, essa camada que forma aqui a membrana é chamada de membrana fosfolipídica, ou uma bicamada de fosfolipídios. Tem um grupo fosfato ligado aí, um hidrocarboneto, e essa cauda, né, elas são voltadas para o interior, justamente porque são caudas que não se unem com a água. A parte interna e externa da célula é líquida, é fluida. Apenas essa cabeça, que é polar, se une com a água, a cabeça desse fosfolipídio. Então são permeáveis à água, né? E impermeáveis a alguns íons como sódio, cálcio, hidrogênio e algumas moléculas polares não carregadas. São permeáveis a substâncias que são lipossolúveis, ou seja, que se unam, se tenham coesão, afinidade com moléculas de gordura. O histórico aqui da membrana plasmática, né? Então, primeiramente, Daniel definiu que a membrana plasmática era uma dupla camada lipídica. Robertson disse que era apenas uma camada unitária, idêntica à de Davidson, certo? Com a diferença que as proteínas estariam estendidas sobre a membrana. E o modelo aceito hoje em dia é o modelo do mosaico fluido, que é o de Singer e Nicholson, onde a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas, ou seja, que não se unem com a água, voltadas para o interior, e as hidrofílicas, ou seja, que têm união pela água, que aceitam a água. Então participam da composição da membrana plasmática as proteínas, podem ser integrais ou esféricas, os glicídios, que são ligados às proteínas ou glicoproteínas, assim como os lipídios ou glicolipídios. Mais uma vez aqui no detalhe a imagem da membrana plasmática, lembrando que a membrana plasmática é o envoltório celular. Mostrando aqui a imagem no detalhe, o esquema de um fosfolipídio. Nós temos a cauda hidrofóbica e a cabeça hidrofílica, a cabeça polar e a cauda apolar. As funções da membrana plasmática ela é delimitar o espaço da célula, mantém condições adequadas para que ocorram as reações de transformações, seleciona o que entra e o que sai na célula, ajuda a manter o formato da célula e também vai ajudar na locomoção. São 13 minutos, eu vou encerrar essa aula por aqui e darei continuidade na próxima terça-feira, certo? Com esse mesmo assunto. Até a próxima, abraços, fiquem com Deus.